Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é sempre uma alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical, particularmente neste 21º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre esta imensa alegria de poder semanalmente acompanhar-vos na leitura, na análise, na interpretação e particularmente na aplicação para a nossa vida dos textos que a Santa Igreja nos oferece. Bom, e neste 21º domingo temos o término, a conclusão do 6º capítulo de São João, que nos acompanhou durante um pouco mais de um mês e que nos narrou o discurso eucarístico. Ou seja, como se recordam, nos primeiros versículos deste capítulo, escutámos a multiplicação dos pães e, através disso, Nosso Senhor inicia uma conversa, uma catequese com aquela gente para lhes dar a entender, para lhes fazer perceber que Ele tinha um pão superior, um pão de Deus, não o pão de Moisés, que os levou até à terra prometida, não um pão qualquer que lhe prolonga a vida e dá anos de saúde, etc. Não, é um pão que concede a vida eterna, a vida perpétua com Deus. Aliás, é um pão que será colocado sobre os altares todos os dias da vida da Igreja até ao fim dos tempos. Um pão que nos alimenta para a vida eterna. Este é o verdadeiro pão da vida. Este era o pão que Deus Nosso Senhor quis apresentar a esta gente e quis mostrá-lo como Ele é. Porque nas espécies sacramentais, de facto, parece um pão, na realidade a substância alterou-se e ali está Deus presente, Deus essencialmente presente naquele sacramento sobre o altar, sacramento do qual nós nos alimentamos, nós convivemos, nós comungamos e nós antecipamos a vida em Deus por toda a eternidade. Uma coisa extraordinária. Entretanto, o que acontece, elas, é que neste final do 6º capítulo há um tecido de reações. Quer dizer, as pessoas tomam posições diferentes. Vejam só como se inicia este capítulo, ou melhor, estes versículos que escutamos neste domingo. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: "Estas palavras são duras, quem pode escutá-las?" Então vemos como houve reações contrárias a Nosso Senhor e os discípulos, inclusive discípulos, afastaram-se de Jesus. Quer dizer, Nosso Senhor procurou explicar o sentido espiritual das suas palavras, procurou levantar-lhes as vistas, procurou ajudá-los, né? Apoiou-os, deu-lhes alento, acompanhou-os. Nosso Senhor caminhou com eles. Está muito em voga, caminhar com. Né? Caminhou com eles. Entretanto, nem sempre dá certo. O próprio Nosso Senhor teve um desapontamento muito grande. Estas pessoas chamadas a perceber o mistério eucarístico não conseguiram fazê-lo. Não conseguiram, evidentemente, não é por falta de graça, não é por falta de empreendimento da parte de Jesus, que com a sua graça alimentava e conduzia aquelas pessoas para o bem, para perceberem esta realidade sobrenatural. Não. Eles tinham uma visão baixa, uma visão terrena e, portanto, não quiseram seguir o que Jesus lhes indicava. Vemos, por outro lado, que estas palavras também foram espírito e vida. São Pedro tem uma reação diferente. Estas palavras levaram à fé. É verdade. E foi a fé que São Pedro acabou por professar, porque São Pedro ia dizer: "Mas para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna." Ou seja, eu não percebo o que estás a dizer, eu realmente não consigo vislumbrar aquilo que me indicais, que me mostrais aqui, mas eu acredito que tens palavras de vida eterna e aquilo que eu agora não entendo, um dia mais tarde eu perceberei. E, portanto, São Pedro professa a sua fé na divindade de Nosso Senhor e no milagre que Nosso Senhor irá realizar. Apesar de tudo, não é? Todo este acontecimento acaba numa espécie de fracasso. Não é? E Nosso Senhor deixa patente que as graças que Ele concede a cada pessoa sempre convidam a algo mais na entrega. Ou seja, o milagre da multiplicação dos pães convidavam à percepção, não é? À adesão, à abertura para o mistério da Eucaristia. Isto quer dizer que cada vez que Nosso Senhor concede uma grande graça para alguém, aqui foi a multiplicação dos pães,
Nosso Senhor tem em vista uma graça superior, uma graça maior. Evidentemente que Ele não quer que a gente fique saciado com aquilo que recebeu. Ainda que Ele nos dê um bem material, ainda que Ele nos conceda algo que pedimos, que faça bem à nossa vida, enfim, que nos dê uma certa segurança, uma certa estabilidade na vida de todos os dias, Nosso Senhor quer, com isso, conceder-nos graças superiores, sobretudo graças de fé, graças de união com Deus. E era isto que Ele queria desta gente. Ou seja, que o milagre da multiplicação dos pães trouxesse uma fé na pessoa dele e essa fé se fosse tanta que eles pudessem abrir a alma para perceber que há um mistério por detrás desse homem. E se há um mistério por detrás desse homem, é um mistério divino, então este homem tem poder de mudar, inclusivamente, a matéria e de realizar aquilo que ele está a dizer. Eu não compreendo o que ele está a dizer, mas ele tem um poder tão grande que ainda que eu não compreenda, eu vou segui-lo. Eu vou atrás dele até ao fim da minha vida, porque este homem é de facto um homem de Deus. É o Messias esperado, o Messias prometido à humanidade. Ora, Nosso Senhor, nesta situação, deixou esta gente dividida. Os apóstolos ficaram com o Nosso Senhor, alguns discípulos, certamente, mas muitos afastaram-se. O que é que houve aqui? É que houve uma grande disjuntiva. Nosso Senhor quis colocar esta problemática, de facto, para ver aqueles que tinham verdadeira fé daqueles que eram mais terrenos. É o que acontece, por exemplo, na primeira leitura de hoje, no livro de Josué. Nós vemos que Josué também, depois de entrar na Terra Prometida e de fazer uma solene renovação, ou melhor, antes de fazer a solene renovação da aliança em Siquém, Josué convida o povo a fazer uma solene profissão de fé em Deus, no Senhor. Por isso diz assim o texto: naqueles dias Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes, os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. E Josué disse ao povo: se não vos agrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, mas eu e minha família serviremos o Senhor. E o povo respondeu: mas longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. O nosso Deus é o Senhor e não há outro Deus. Então isto aqui é propriamente uma decisão. Eles têm de se decidir. Eles querem Deus ou eles querem seguir o mundo, os deuses pagãos, os deuses antropomórficos, os deuses, enfim, semelhantes às forças cósmicas da natureza. Então, esta decisão, que foi realizada aqui no tempo de Josué, é também, de uma mesma forma, uma decisão que é, mas enfim, mais categórica tem de ser, que é feita diante de Jesus. É porque, na realidade, caríssimos irmãos, Deus, em determinados momentos da nossa vida, vai nos dizer: quereis ir por aqui ou quereis ir por ali? Quereis seguir-me, a mim, ou quereis seguir o mundo? Não é? E aqui vamos perceber que, como diz o texto de hoje, o Evangelho, há alguns que não acreditam. Ou seja, há alguns que seguem Nosso Senhor, eles seguiram, mas chega um determinado momento em que vem esta disjuntiva, em que vem este momento de decisão, e aqui fica provado que eles não acreditam. E aqui entra propriamente o tema da nossa liturgia de hoje. Não é? Todos nós seguimos a Nosso Senhor, todos nós somos batizados, todos nós seguimos os sacramentos, seguimos a vida, a fé da Igreja, mas todos nós também, em determinado momento, somos confrontados com esta decisão. Seguimos Nosso Senhor? Não é? Nosso Senhor é, de facto, a nossa autoridade? Nosso Senhor é, de facto, o nosso Deus? Ou queremos seguir a opinião do mundo? Ou queremos seguir os sentimentos do mundo? Queremos seguir as opiniões do mundo? E aqui entra um problema muito atual, muitíssimo atual, que é o problema antigo, mas sempre novo, que é o problema do liberalismo. Em que sentido isso aqui? É para que o Nosso Senhor está a dar liberdade para esta gente. Escolham, sigam-me, ainda que não entendam inteiramente. São Pedro: Senhor, a quem iremos? Vós tendes palavras de vida eterna. Ou seja, eu não compreendo inteiramente o que dizeis. Eu não compreendo o que é esse pão da vida. Mas eu quero seguir-vos.
Nosso Senhor está então a colocar os apóstolos, esta gente toda, diante de um momento de decisão. Eles são livres. Livres de seguir a fé ou livres de seguir o espírito do mundo. Não é? E aqui é propriamente o que entra, quando a pessoa segue o espírito do mundo, entra esta questão do liberalismo. O liberalismo que nasce, sobretudo, digamos assim, de um ponto de vista técnico, nasce com a Revolução Francesa. Não é? A Revolução Francesa, digamos, é que dá à luz o espírito liberal, propriamente dito, já os iluministas, evidentemente, mas sobretudo através daí. E o liberalismo baseia-se, é uma doutrina que se baseia na liberdade individual. Não é? Evidentemente que ele aplica-se muito aos campos económico, político, intelectual, mas também ao campo religioso. Não é? E, portanto, aquela liberdade individual, no fundo, é assim, é a valorização da liberdade individual acima de tudo, não é? Em todas as esferas da vida humana. Ou seja, inclusivamente em matéria religiosa, eu tenho a liberdade de poder decidir se eu quero ou não quero. Se isso está de acordo com os meus gostos, se isso está de acordo com a minha maneira de ser, se isso está de acordo com a minha opinião, não é? Com o meu parecer, ou não está. De maneira que todos nós, em determinado momento da vida, ou em muitos momentos da vida, somos... Deus, Nosso Senhor, dá-nos essa liberdade. Nós chegamos a momentos de encruzilhadas na nossa vida em que temos de decidir: Senhor, eu não compreendo o que está a acontecer. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser uma perda. Eu não compreendo, Senhor, mas eu com fé cega, eu avançarei atrás de vós, porque eu não vos quero perder por nada. Ou então, a pessoa pode dizer: isto é duro, é muito duro, eu não aguento, e de maneira que eu vou abandonar. Eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu ponto de vista, de maneira que eu vou seguir aquilo que mais me apraz. De maneira que este é que é o problema. É que Nosso Senhor dá-nos uma total liberdade para nós escolhermos. Nosso Senhor não quer, enfim, obrigar-nos a nada. E nós vemos que, tanto naquele tempo em que Nosso Senhor, enfim, fez aquele discurso eucarístico e esta gente se afastou, o povo estava preso a conceitos racionais, conceitos mundanos, conceitos muito limitadores, não é? da visão sobrenatural e, enfim, metafísica do ser humano. E hoje em dia, mais ainda, porque nós vivemos num mundo totalmente hedonista, totalmente materialista, totalmente absorto naquilo que é a realidade concreta das coisas. Então, vejam como o mundo de hoje, para nós, afasta-nos, e nestas situações de decisão somos muitas vezes levados para longe de Deus. Porquê? Porque o mundo não vai nos propor uma verdadeira liberdade. Não é? O mundo vai nos propor a libertinagem. Deus é muito constrangedor. Deus é muito limitador destas leis, destes mandamentos. Não é? E o mundo convida-nos à libertinagem. Não, eu tenho fé, mas sou livre. Aliás, eu sou livre porque tenho fé. Ou seja, mas esses mandamentos é que, não sei, vão castrar a minha liberdade. Não pode ser. De maneira que a pessoa vai achar que o mundo, digamos, teoricamente Deus é muito bom, porque dá-nos uma vida eterna, mas na prática o mundo é ótimo, é melhor ainda do que Deus, porque o mundo concede todos os prazeres que eu estou atrás, ou seja, sobretudo as paixões desenfreadas, as opiniões mais egoístas e individualistas. E, portanto, nós vemos como o mundo vai se opor à opinião de Deus. Ou seja, o mundo e todo o liberalismo, não é, vai fazer com que nós coloquemos a nossa opinião, a nossa decisão, não nas coisas de Deus, não naquilo que é mais correto, não naquilo que é mais perfeito, mas naquilo que o mundo vai dizer. Eu nunca me vou esquecer por falar em liberalismo, porque o liberalismo proclama que somos livres para tudo, não é? Mas menos para algumas coisas. E, sobretudo, somos a liberdade fica totalmente coartada com a moda, com as opiniões dominantes. Eu nunca mais vou esquecer, por exemplo, de um jovem que conheci, e quando houve aquela época, aquela moda de andar com calças rasgadas, ele foi comprar uma das calças caríssimas e rasgadas. Só que não havia mais, estavam esgotadas. E o que é que ele fez? Ele comprou as calças normais, não rasgadas,
e ficou uma tarde inteira a rasgar as calças no joelho para que as calças entrassem dentro da moda. Então, a moda era andar com calças rasgadas. E eu não posso andar com estas calças, que estas são o modelo anterior. Eu tenho que estar aggiornato, tenho que estar em dia. De maneira que ele passou a tarde inteira, calças de ganga, ali a rasgar as calças, a passar uma pedra pómez nas calças para poder ficar livremente na moda. Então, é curioso, a liberdade, não é, que o mundo liberal nos oferece, no fundo é uma liberdade que nos faz, na realidade, escravos da moda, escravos da opinião, escravos do racionalismo e, no fundo, corta as asas do espírito de fé, do espírito sobrenatural. E, portanto, aquilo que acontece no tempo de Nosso Senhor, esta falta de fé desta gente, destes discípulos que se afastam, é aquilo que acontece também nos dias de hoje, caríssimos irmãos. Quantos católicos se afastam de Deus, estão dentro da igreja, sem dúvida, vão à missa aos domingos, até rezam alguma coisinha assim ou outra, mas estão a afastar-se gradualmente de Deus, porque acham que Deus é bom porque nos dá uma série de condições estáveis, digamos, do ponto de vista da consciência, porque sentimos-nos batizados, casamos pela igreja, depois acabámos por divorciar, enfim, já não fui pela igreja, é verdade, mas sinto-me bem, não é? É o meu pensamento, o meu pensamento liberal, não é? Eu tenho a minha forma de ver a religião e de maneira que esta libertinagem que o mundo oferece vai em contraposição com a verdadeira liberdade que Nosso Senhor nos quer dar. Vejam como o mundo diz-nos precisamente o contrário. O mundo procura fazer ver que a religião é redutora da capacidade humana. Ou seja, a religião limita, restringe, coarta aquelas capacidades racionais, aquela liberdade do ser humano de poder agir como quer, pensar como quer. Isto é totalmente uma falácia. Vejam que não há autoridade, ou melhor, não há no mundo alguém que não haja, que não viva sob uma autoridade. Ou seja, ou vivemos sob a autoridade de Deus, ou vivemos sob a autoridade do mundo. Uma autoridade mundana. O que é a autoridade do mundo? A autoridade do mundo é a autoridade dos média, é a autoridade dos amigos, é a autoridade dos programas, das séries, é o pensamento dominante, é a autoridade da moda, é a autoridade muitas vezes impura, imunda, enxovalhada, cretina, baixa. Esta é a autoridade. Procure viver de outra forma. Tente viver, tente ser livre. Liberte-se disso. Liberte-se dos vícios. E veja se o mundo vai gostar. O mundo vai persegui-lo. O mundo irá atrás de si persegui-lo. Porque o mundo quer ter autoridade sobre si. Ora, Nosso Senhor, com o Evangelho de hoje e com os mistérios da fé, com os mistérios dos sacramentos, Nosso Senhor quer nos dar a verdadeira liberdade. Não é a libertinagem, não é o pensamento liberal de fazer o que eu quero, mas é o pensamento, sim, de liberdade de chegar aonde eu quero. E o que eu quero é chegar até ao céu. E de maneira que eu devo seguir, ainda que eu não entenda, eu devo seguir por este caminho dos mistérios, por este caminho que Deus me desvendou, Deus me revelou, com a sua autoridade divina, o caminho que eu percorro através da fé, dos vislumbres, eu vou tateando através da fé este caminho para um dia chegar à verdadeira visão das coisas, que é o céu, é a visão beatífica, é o convívio com Deus e com Nossa Senhora por todos os séculos. Este é o caminho da verdadeira liberdade, que passa, enfim, pelas apalpadelas desta vida. Esta vida que não é, como nós pensávamos, uma vida totalmente livre, não é? Ou somos de Deus e temos-lo como autoridade, ou somos escravos do mundo. Digamos como São Pedro: Senhor, só vós tendes palavras de vida eterna. Não entendo, mas seguir-vos-ei até à morte, seguir-vos-ei até à vida eterna. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.